Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia. Tudo bem com você? Estou eu aqui com o meu gatinho aqui do lado, que tenta se projetar como um leão, mas na verdade é um gatinho, é um inferno que está derrotado na minha e na tua vida. É o que está escrito na palavra de Deus. Satanás é o inimigo derrotado. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci. Glória a Deus, né? Graças a Deus a gente tem um Cristo vencedor. E ele sempre nos conduz em triunfo. Mas qual é a vitória que vence o mundo? Está escrito, 1 João 5,4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe? Então é por isso que eu quero te mostrar que Satanás ele tem prevalecido contra o povo de Deus por causa do medo. Porque o medo é uma grande abertura que ele lança na frente do seu ataque, que é como se fosse assim, gente, sabe? Eu quero derrubar um muro. Mas, o muro está muito forte, então tem que dar umas marretadas na base antes de empurrar. Então, as marretadas é justamente o medo. O medo vem na frente para nos deixar frágil. E depois que a gente está frágil por causa do medo, a gente se torna presa fácil na mão do inferno. O medo é uma arma que o inferno usa nesse combate espiritual. Por isso, eu e você precisamos estar atentos. Vamos enfrentar situações que fogem ao nosso controle. Mas o nosso Deus está no comando de todas as coisas e nós não precisamos temer. Quando fugir ao nosso controle, confia em Deus. Quando fugir ao nosso controle, crê em Deus. Deus, ele criou esse sistema mesmo. Nós somos limitados e vamos enfrentar situações. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, no verso 7, diz que Deus colocou o seu tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória fique com ele, não conosco. Então nós somos vasos de barro, somos frágeis. Ah, mas aquilo que está dentro de nós é um tesouro poderoso. A glória é dele, sabe? Então nós não somos fortes para que a gente não fique orgulhoso. Você entende isso? Mas também não precisamos temer, porque Deus está conosco. Então a gente tem falado sobre isso. Então eu quero te mostrar agora no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, e eu botei na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, porque eu gostei. Está escrito assim, ó. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Olha que legal. Cara, presta atenção. Se a Bíblia está falando que Deus não nos deu o Espírito que nos torna medrosos, é porque existe um Espírito que nos torna medrosos. Você está entendendo isso ou não? O Espírito que Deus nos deu, que é o Espírito dele mesmo, não nos torna medrosos, mas tem um Espírito aí que pode nos tornar medrosos. É isso que você precisa entender. O medo não é um inimigo natural. O medo é um inimigo espiritual. Você está entendendo isso? Eu poderia te contar aqui a história do medo. Não tem, o foco não é esse. Eu quero falar de algo prático. Mas a primeira vez que ele aparece é no Gênesis. Quando Adão, depois que ele comete o pecado, desobedece a Deus, Deus vem na presença dele. Ah, me escondi porque tive medo. Primeira vez que essa palavra aparece. Palavra no original, tanto no Antigo como no Novo Testamento, transliterada para o português, é a ideia da palavra fobia. De onde saem todos esses problemas aí. Fobia disso, fobia daquilo. Isso não é natural, queridos. É um inimigo espiritual. Aqui, ó, espírito que nos torna medrosos. Então é o que eu coloquei aqui, ó. O medo é um espírito que é contrário à fé. Exatamente isso. O Espírito de Deus nos enche de poder, de certeza, de fé, de equilíbrio, de amor. O Espírito das trevas quer nos encher de medo. Eles são contrários. Eles estão em oposição. É isso que você precisa entender. Não é um inimigo natural. Você não vai vencer o medo de forma natural. Você não pode dizer, não, é normal, pastor, eu senti um pouco de medo. Não é normal. Não é normal. Estou te falando que não é normal. Então preste atenção. A fé é uma certeza gerada pela palavra de Deus. O medo é gerado por circunstâncias e informações limitadas. Por que limitada? Porque essa situação aí, que de repente você está vivendo agora, que pode estar te enchendo de medo, na verdade daqui a pouco ela pode passar. Quem está entendendo isso? Então preste atenção. Isso que está diante de você, que pode estar te gerando tanto medo, é passageiro. Mas a palavra que gera fé no teu coração é eterna.
Então a gente tem que valorizar o que tem valor. Sim ou não, gente? Então é exatamente isso. Não dê espaço para o medo. Eu quero fechar esse vídeo com essa frase, que na verdade com mais duas frases. Essa aqui é uma. O medo é uma força maligna que visa nos paralisar. É exatamente isso que acontece. Quando você se enche de medo, você se enche de dúvida, você para, você não avança. O inferno usa o medo para nos paralisar. Ele sempre vai fazer isso. O que é que eu tenho que fazer, pastor? É isso aqui, ó. Não podemos enxergar o medo como algo natural. Cara, se o medo fosse algo natural, Jesus não estava sempre corrigindo. Não temos. Pô, se ele está falando para não temer, é porque não é algo natural. Se fosse algo natural, ele não falava nada. Não, tudo bem, eu sei, eu entendo. Não temas. Está sempre falando isso, gente. Não é algo natural, não posso encarar como algo natural, porque não é algo natural. Amém, queridos? Então guarda essa palavra aí no teu coração. Tá? No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a tudo isso que nós estamos falando. Deus abençoe você, no nome poderoso de Jesus.